Vamos então dar sequência ao Jornal da Manhã, porque o falso alerta de terremoto assustou muita gente na madrugada de ontem. Quem traz as informações agora é o Cacá Martins. O Google pediu desculpas aos usuários no Brasil que receberam um alerta falso de terremoto nos celulares com sistema Android durante as primeiras horas da sexta-feira. Em nota, a empresa informou que desativou prontamente o sistema de alerta no Brasil e está investigando o ocorrido. Moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais receberam por volta das 2 da madrugada uma mensagem sobre um possível terremoto na altura do litoral paulista de até 5,5 graus de magnitude. A Defesa Civil de São Paulo informou que não foi registrado nenhum indício oficial de movimentos sísmicos, como explicou o tenente Maxwell Souza. Assim que fomos informados de uma possível mensagem de terremoto, checamos imediatamente com o Centro de Sismologia da USP. Eles verificaram todos os equipamentos e não foi registrado nenhum abalo sísmico. Tanto o Corpo de Bombeiros quanto todas as defesas civis não registraram nenhum chamado de ocorrência para nenhum tipo de situação, abalo estrutural, pessoas vítimas, nada disso. Não é o alerta que a Defesa Civil está costumeiramente enviando para a população e também não houve nenhum registro de terremoto. Segundo o Google, o sistema Android de alertas de terremoto usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas. Os moradores que receberam o informe também encontraram instruções sobre como agir, tais como o uso de determinados tipos de calçados, a verificação das saídas de gás e a permanência em edifícios não danificados. Embora não tenha reconhecido a falha, a empresa limitou-se a afirmar que seu sistema não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial. E ainda sobre este assunto, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, abriu uma investigação sobre o envio de alertas, portanto, de terremoto para moradores do sudeste do país entre quinta e sexta-feira. Está de volta conosco a Beatriz Manfredini para trazer todas as atualizações. E é ruim, né, Beatriz, porque nós estamos nos habituando a receber alertas da Defesa Civil, temos que segui-los, evidentemente, e aí tem toda essa questão que envolveu terremoto e assustou muita gente. Seja bem-vinda. Oi para você mais uma vez, Marcelo, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente esse ponto foi tocado, inclusive, pela Anatel. Os alertas da Defesa Civil, que são novidade aqui em São Paulo e em vários outros locais do país, eles estão fazendo com que a gente crie uma rotina agora, né? De tentar entender o momento em que esse alerta toca, que é preciso ficar em casa ou ir para um lugar seguro. Muitas vezes tocando esse alerta antes da chuva começar a aumentar. Então, ou mesmo quando a chuva fica muito severa e a pessoa precisa correr para se abrigar. Então, a Anatel diz exatamente isso, né? Que esse alerta falso de terremoto que ocorreu, ele pode confundir as pessoas ou até mesmo descredibilizar o serviço da Defesa Civil que vem sendo implementado agora. Então, justamente por isso é que a agência quer entender, quer apurar as circunstâncias desse falso alerta para terremoto em Ubatuba ter sido emitido entre a madrugada, a noite de quinta e a madrugada de ontem, sexta-feira. A empresa diz então que vai conversar com os responsáveis, com a Google, né, que é responsável por esse sistema de alertas, e também pelo Android, que foi justamente o sistema que disparou esses alertas para a população que tem esse celular, que tem esse tipo de sistema operacional, e que vai então tentar entender, junto à empresa responsável, o que aconteceu e não só isso, que vai ver o que é preciso para impedir novos episódios como esse, justamente para que as pessoas, claro, não se assustem e também para que isso não se confunda e não prejudique o serviço da Defesa Civil. Essa investigação ela foi instaurada ontem, sexta-feira, não tem prazo ainda para terminar, Marcelo, mas claro que a gente vai acompanhar por aqui, lembrando que a Google já assumiu a responsabilidade, né, por esse falso alerta, como a gente ouviu na reportagem, já disse que foi realmente um erro, mas agora então a Anatel tenta entender o que causou esse erro, né, o que ocasionou e como fazer para que ele não aconteça novamente.
Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco aqui dentro ainda do Jornal da Manhã, mas sobre essa possibilidade de um terremoto atingir o Brasil e o que pode ter provocado, evidentemente, esse falso alerta, é tema agora do Tiago Berratti, que conversou com o geofísico do Serviço Geológico do Brasil, Marcos Ferreira. Vamos acompanhá-lo. O que pode ter acontecido? Por que isso efetivamente foi feito? Por que houve o alerta? Talvez por alguma coisa que possa ter sido algum tipo de tremor de terra, a gente falou inclusive no litoral norte aqui de São Paulo, ou foi algum erro de tecnologia, inclusive a Defesa Civil chegou a ser alertada ou procurada para saber efetivamente o que aconteceu. O que já se sabe? Bom, no Brasil nós temos uma rede sísmica de monitoramento que é constituída pela rede sismográfica. Então, usando esses equipamentos, são sensores especializados para esse tipo de situação, nós conseguimos saber que realmente não teve nenhum tipo de evento naquele local. Com relação ao que o Google usa, ele usa os acelerômetros dos celulares. Então, às vezes, algum tipo de mal calibração ou uma classificação automática pode ter soltado esse alerta. Toda vez que um evento é detectado automaticamente, ele só é validado depois de um especialista ter olhado, justamente para poder evitar esse tipo de falso alarme, que é o que geralmente os sistemas fazem ao redor do mundo. Então, algum tipo de falta de calibração ou uma detecção automática sem ter sido revisada pode ter gerado esse alerta pelo sistema do Google. E para esclarecer a nossa audiência, qual o tipo de alerta que deve ser levado em conta nessa discussão sobre um tremor de terra? Porque aí se fala em 5,5, esse é um índice impossível de ser registrado aqui no Brasil. Qual é o alerta que deve ser realmente ser levado em conta, o que as pessoas devem fazer ou não? Bom, esse tipo de evento nessa magnitude já ocorreu no passado no Brasil, há mais de 50 anos, por exemplo, na região ali do Mato Grosso, você já teve eventos desse nível de magnitude, mas ocorreu na década de 50, 1955, por exemplo. Então, dentro dessa magnitude, é esperado que possa ocorrer eventos desse tipo. Numa situação que a pessoa esteja sobre ocorrer no evento, ela tem que procurar locais onde ela esteja mais segura, ou seja, ficar longe de janelas que podem quebrar, longe de objetos que podem cair. Então, ficar abaixo de batente de porta, embaixo de uma mesa que seja resistente para poder, caso caia alguma coisa. E evitar sair descontrolado, descendo escadas ou coisas do tipo, porque às vezes, no processo de tentar evacuar algum local, pode acabar tendo algum tipo de acidente justamente pela muvuca que pode ocorrer. Então, é buscar, espera passar o evento e depois busca danos e aí, se for o caso, sai para a rua e aí espera. Mas no Brasil nós não temos eventos tão fortes assim, embora nesse nível de magnitude possa ocorrer, já ocorreu também.